situação difícil para o Eduardo Bolsonaro no julgamento, mas ele não está parecendo se importar muito não, né, Bombig? Pois é uma estratégia ousada, né, arrojada, digamos assim, do Eduardo desde o início. Eu confesso que acho estranho você abrir mão, né, da sua defesa, né, do direito de se defender, mas politicamente me parece que ele é relevante. Acho o movimento, o gesto político relevante, ele ter aberto mão. Já vi interpretações de que virou as costas e isso é um descrédito total nas instituições e tá querendo que isso e nada para eles são a mesma coisa, mas ao mesmo tempo é inegável que transmite um recado de que ele entende esse processo como um processo de, vamos dizer assim, cartas marcadas, né? Quando você tem um gesto desse, você está passando a mensagem de que, olha, não vou me defender, porque eu me defender e não me defender é a mesma coisa num julgamento em que ele parece imaginar que já está resolvido. Mas, Bombig, vamos, acho que a gente pode, hein, Flávia? Aconchegue-se você também, por favor. Eu acho que a gente pode perfeitamente ser honesto a respeito disso, né? Este é um julgamento com cartas marcadas e todos sabemos exatamente o que vai acontecer no final. Não tem... Se fosse na outra turma, eu acho que havia um espaço de dúvida ali. Veja, eu não estou sugerindo que não tenha havido crime. Temos um problema sério quando um deputado federal, quer dizer, um representante eleito da população de São Paulo, no caso dele, vai para os Estados Unidos pedir para... A gente não tem mais esse tipo de crime de traição à pátria, esse tipo de coisa, mas você ir para um país estrangeiro, pedir a punição do seu país, é evidentemente algo grave. Isso tudo posto, o cara tem sobrenome Bolsonaro, ele vai ser julgado pelo Alexandre de Moraes. Esse julgamento já está dado. Esse não vai ser... Veja, eu estou tentando separar aqui as duas coisas. Uma questão houve crime. Outra coisa é a gente falar que esse processo vai ser imparcial. Não vai. Alguém acha exatamente. que vai ser? Eu até acho... Por favor, desculpa. Eu até acho que o tempo... Não, imagina, o tempo fez bem, né, para o Eduardo nesse processo, porque se você olhar também, já mudou tanta coisa desde o início desse troço, né? Já foi tão idas e vindas nessa história, nessa relação do Trump com o Brasil, com o tarifaço, que assim, estava até vendo vocês fazerem a abertura, né, ali falando do que se trata, né, situando quem está nos acompanhando do que se trata, né, porque são a profusão de notícias, de acontecimentos no Brasil, que até a gente se perde, imagina as pessoas que não vivem isso diariamente como nós. Me pareceu até um pouco, as coisas parecem meio fantasiosas, assim, né, qual o tamanho, né, do Eduardo Bolsonaro, da família Bolsonaro na Casa Branca, né? Porque quando esse tarifaço lá atrás, a primeira vez, sugeriu-se uma importância. Eu cheguei até em São Paulo encontrar com fontes ali a trabalho que diziam assim, não, o Eduardo vai ter um cargo na Casa Branca, o Trump é muito próximo dele, ele será o novo Marco Rubio, umas coisas meio viajantes. E depois mostrou-se que isso não tem tanta importância assim quanto a gente imaginava, né? Parece mais um jogo de coincidências, né? Vai para lá e aí dias depois o Trump toma uma decisão, decide da cabeça dele, a revelia dele, em que ninguém conseguiu influenciar. Daí, nesse sentido, eu acho que de fato talvez esteja superdimensionada a importância do Eduardo nesse processo. E aí, portanto, você também teria que diminuir o eventual dolo, né, que ele teria causado ao país. Eu concordo que nessa turma a decisão já está tomada, ele vai ser condenado, e nesse sentido estão respondendo claramente, com a ajuda do Pedro, a tua primeira questão, Luísa, eu acho que ele, se defendendo ou não, ele só abriu mão da opinião pública para se defender, porque em termos legais no processo acho que não faria diferença nenhuma. Mas aí eu queria só fazer uma observação. Boa tarde a todos, boa tarde Bombig, agora aqui no ar, que eu ainda não tinha te cumprimentado por aqui, Lu, Pedro e todos que nos ouvem. Porque o crime de atentado à soberania nacional, inclusive sancionado, a lei que tipifica esse crime, sancionado em 2021 por Jair Bolsonaro,
o primeiro verbo do crime, né? Então, assim, o núcleo da tipificação não é conseguir sanções, é negociar com o governo ou grupo estrangeiro, não precisa nem ser um governo, é um grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Então, a gente pode... aí vem depois, né, vem outros detalhamentos, então, que vem entregar a organização criminosa estrangeira ou a grupos estrangeiros documento ou informação classificados como secretos ou ultrasecretos, enfim, tem vários momentos ali da lei da soberania que eu acho que o defensor público vai poder ou não argumentar, dependendo do tamanho do empenho, né, desse defensor público. A Defensoria Pública Brasileira tem grandes membros empenhados, faz um trabalho belíssimo em muitas instâncias, mas a gente não sabe como é que vai chegar neste caso. O fato é que o Eduardo Bolsonaro, quando se autoexila, ele já saiu com um discurso político de que estava sendo perseguido, que ele atendia politicamente muito bem naquele momento, embora ele não estivesse propriamente sendo ameaçado de nada, prestes a ser preso, porque até onde se sabe, ele não estava diretamente envolvido na trama golpista, que era o foco de atenção principal daquele momento do Alexandre de Moraes, da Polícia Federal e da PGR. E no instante em que ele chega nos Estados Unidos, independentemente do grau de influência que ele teve nas decisões da Casa Branca, o que é bastante palpável e fácil de comprovar é que ele tentou influenciar a Casa Branca no sentido de impor as tarifas e principalmente coagir o curso do processo com as ameaças aos juízes, né, aos magistrados do caso da trama golpista, né? Então, eu concordo com vocês que, enfim, tem muitas camadas aí para a gente debater. O Alexandre de Moraes foi o alvo da Magnitsky, e embora a Magnitsky já esteja suspensa, ele hoje é juiz desse caso, então eu sei que isso tudo deixa a situação toda muito nebulosa, mas está muito diluída no tempo a memória de como foi aquela atuação naquele primeiro momento, mas o Eduardo e o Paulo Figueiredo atuaram com deputados do Capitólio americano, do Partido Republicano, com membros da Casa Branca que podem ser de segundo ou terceiro escalão, mas que são do governo, são agentes oficiais do governo que receberam eles com uma demanda muito específica e clara. Nas palavras do próprio Eduardo, vamos tacar fogo em tudo se for preciso. Isso, veja, ele não estava pedindo um ato de guerra explicitamente, mas eu entendo que ali na letra da lei, podemos procurar até um jurista, né, que nos ajude aqui a entender isso melhor. O fato é que há muitas maneiras atualmente de se fazer uma ação, uma intervenção de um governo em outro país. E ele se gabou de ter conseguido. E é acusado de ter conseguido. Se ele teve mesmo essa influência ou não, agora eu não sei se isso é tão relevante assim a essa altura. Flávia, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Veja, eu não discordo em nada do que você falou. Eu acho que me parece evidente que não só o Eduardo é culpado do crime de traição, traição à pátria, isso é crime de lesa majestade, crime de alta traição, século XVIII, século XIX, iníciozinho do século XX até a Primeira Guerra, era tipo o crime mais grave que você podia cometer, era uma coisa assim de humilhação pública. É que esses sentidos, essas coisas de honra, tudo mais, que antigamente conservador achava uma coisa muito preciosa, saiu de moda entre os conservadores, entendeu? Então esses crimes que afetam a sua honra, entendeu? Você podia ser chamado de assassino, você podia ter chamado de muita coisa, mas
desonrar a pátria, isso era uma coisa que nenhum conservador queria ser chamado. O Plínio Salgado, líder do movimento da Ação Integralista Brasileira, né? O principal líder fascista brasileiro nos anos 30, que tinha um baita no orgulho de ser fascista, que falava emocionado do seu primeiro encontro com Benito Mussolini, quando o grande líder italiano apertou suas mãos e as conversas e tudo mais. O Plínio, quando sabia que tinha gente pró-nazista e pró-fascismo italiano, ele mandava expulsar da Ação Integralista Brasileira, porque aquele era um movimento nacionalista. Então, as coisas mudam. Evidentemente, o Eduardo... Eu concordo com o Bombig, tudo indica que eles têm mais esperteza do que, de fato, influência. Eles já sabiam que a classificação do Comando Vermelho e do PCC como terroristas ia sair. Isso faz parte de uma política mais ampla do Departamento de Estado. E quando perceberam isso, já estavam com a bomba lá das gravações do Flávio para o Daniel Vorcaro. Putz, vamos conseguir uma photo-op, né? 5 minutos dentro do Salão Oval, uma fotografia com Donald Trump, e sair de lá dizendo que a gente pediu esse negócio e 2 dias depois sai. Tá vendo? Temos influência. Aí quebraram a cara porque 3 dias depois sai também mais sanções ao Brasil do tipo que... E ataque ao Pix e tudo mais. Não, isso a gente não pediu, não. Eles não têm controle sobre o que a Casa Branca faz. E fazem um número de fazer parecer que tem. E às vezes se dão bem, e é o caso que caiu bem, pegou bem para uma boa parte da sociedade, a coisa do... a coisa de chamar de terrorista CV e PCC, e pegou mal as novas tarifas e o ataque ao Pix. Até porque no core do eleitorado do bolsonarismo, o Pix é percebido como muito valioso por muitas questões. Agora, a questão é fundamental. Por que eu digo, eu comecei dizendo uma coisa, outra coisa? Uma coisa é ele ter cometido crime. Me parece claro que ele é réu confesso. Entendeu? Fazer o quê? É ele que diz que está influenciando o governo americano para atacar o Brasil. Tá, tudo bem. Mas, se você tem o ministro Alexandre de Moraes entre os julgadores, é automaticamente percebido por metade da população como um julgamento injusto. Entendeu? É automaticamente percebido. Então, tem um problema aí que a justiça precisa ser percebida como justa. Se você começa a deixar de perceber a justiça como justa, entendeu? Se você acha que a justiça opera com cartas marcadas, se você parte do princípio de que qualquer pessoa com o sobrenome Bolsonaro que for ser julgada por Alexandre de Moraes já está previamente condenada, a gente tem um problema que é um problema institucional. Alexandre de Moraes não devia ser ministro nesse caso, entendeu? Sem hipérbole, saí emocionadíssimo. Sabe quem disse isso? Um dos assinantes do Meio logo após assistir ao novo episódio do Ponto de Partida Sério, Nós Brasileiros, chamado Os Partidos. Qualidade e timing perfeitos. Eu buscava há muito tempo esse tipo de conteúdo. Essa é uma outra mensagem que a gente recebeu. E teve quem nos escreveu dizendo que gostaria que esse episódio chegasse a mais pessoas. Olha, e agora sim, aspas, eu também. Porque esse episódio é para você entender como opera o nosso sistema partidário desde a sua origem. Em outubro, você vai apertar o confirma nas urnas. Para votar bem, você precisa entender o sistema no qual está votando. É exatamente isso que eu explico em Os Partidos. Está no streaming do Meio, exclusivo para assinantes premium. Assina e vem participar dessa conversa.